Antônio Jorge, com muito prazer, Antônio. Presidente Eli, caríssimos deputados, público que nos assiste na TV Assembleia, aqui na galeria, nas nossas galerias aqui do plenário, eu venho à tribuna nessa tarde para comentar uma reunião que iremos realizar nessa casa na data de 17 de novembro, às 16 horas, da Comissão de Prevenção ao Uso do Crack e outras drogas, deputado João Leite, que eu reputo talvez como, na minha breve passagem até esse momento aqui pela Assembleia, talvez como uma das minhas iniciativas mais relevantes. Estamos focando nessa audiência pública o problema do aumento expressivo do consumo de álcool pela adolescência, pela juventude. Todas as nossas pesquisas recentes, e a UFMG, através do Dr. Frederico, está para publicar também agora uma pesquisa muito interessante sobre os dados epidemiológicos de Belo Horizonte, sobre a questão de álcool e drogas, mas todas as pesquisas têm demonstrado um aumento muito expressivo no consumo pela juventude e, o mais importante e relevante para a sociedade, cada vez de forma mais precoce a utilização do álcool. Pesquisas multicêntricas, pesquisas localizadas, há uma informação científica irrefutável. No outro aspecto, eu queria fazer aqui um paralelo da questão do que nós logramos de êxito no país no combate ao tabagismo. O deputado Léo Portela, que é parte da nossa comissão, sabe, nós temos comentado muito, é um militante dessa causa. O tabaco, nós tivemos um êxito muito grande no Brasil, de forma exemplar para o mundo. Tivemos uma redução, e comemoramos muito isso, de 30% no número de tabagistas nos últimos 10 anos. Essa redução global do tabaco, que está salvando muitas vidas, né? O tabaco é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, essa redução esteve assentada em dois pilares: restrição de acesso ao cigarro, e aí são múltiplos fatores, aumento do preço, aumento da taxa tributária, os processos legislativos que trouxeram restrição de acesso, proibindo o fumo em determinadas áreas, ambiente fechado e tudo mais. E uma outra que eu reputo como mais importante, que é a questão da propaganda. A propaganda do cigarro, ela foi retirada do rádio e da televisão, que ainda é preciso lembrar, são concessões públicas. Mais do que isso, o país também, de forma exemplar, fez contra a propaganda nos maços de cigarro. A pessoa está fumando, mas está vendo ali a impotência, a pessoa entubada com câncer de pulmão, e tudo isso pode não funcionar no adicto, no fumante, mas funciona muito naquele que vai iniciar o uso da droga. Esse êxito que nós tivemos no cigarro, paradoxalmente, não é feito a menor iniciativa no que tange ao consumo global de álcool. E o país aprovou, a exemplo da Comunidade Europeia, a questão de 15 ou pouco mais anos, uma legislação que minimamente traz uma restrição à propaganda, mas da seguinte forma: propaganda de bebida alcoólica só será permitida na televisão e na rádio de 22 às 6 da manhã, para que os jovens, em tese, não tenham acesso. Talvez a lei tenha caducado, né? 10 horas talvez seja muito cedo, talvez o mais adequado até fosse de 24 às 6 da manhã. Mas, enfim, tem essa restrição, e a lei ainda, cujo órgão responsável por fiscalizar o CONAR, né, que tem sido muito ineficiente nesse aspecto, ela ainda diz que não pode haver, na questão do álcool, associação, deputado João Leite, com temas do esporte, com temas sexistas, com temas culturais, com temas de hábitos saudáveis, o que vige no mundo todo. Na questão de restrição de acesso, então se lembra no cigarro, o êxito do cigarro foi restrição de acesso e fim da propaganda. Na questão de restrição do acesso, o país não avança, muito pelo contrário. Nós é que demos um péssimo exemplo na Assembleia, voltando com as bebidas para dentro do estádio, onde tem juventude, uma atividade saudável que é o futebol, fazendo essa perversa associação de futebol com álcool. O mundo inteiro tem legislação. Nós temos países como a Inglaterra, que tem um consumo per capita muito maior do que o nosso cerveja,
mas o cidadão só pode beber no pub, meia-noite para de vender, se ele sai com um copinho de cerveja na rua, ele é abordado pelo policial, ou seja, não é proibido, é da cultura nórdica e dos ingleses também beber muita cerveja, mas há restrição social para não imputar o seu uso individual como exemplar para o jovem e para que o uso tenha algum tipo de regramento, sem ferir liberdades individuais. Insisto, no Brasil não avançamos nas questões de restrição de acesso. Tem uma lei de autoria do deputado Alencar aqui muito interessante que prevê a proibição de venda de bebidas na última hora dos shows, talvez ajude muito. Tem um outro projeto rodando em muitas câmaras municipais, copiados, que dizem da impossibilidade, a vedação de realização de eventos open bar. Enfim, nós estamos muito tímidos. Mas no que tange a propaganda, nós tivemos essa lei há 15 ou 20 anos. Mas pasmem os senhores e senhoras que estão aqui, que nos assistem. A lei vem regrando de forma correta, dizendo que não pode haver associação com temas sexistas, com esporte. Mas lá para diante, deputado Léo Portela, tem um artigo que diz assim: para fins dessa lei, entende-se como bebida alcoólica toda bebida potável com teor alcoólico acima de 13 graus Gay-Lussac. Tirar os ices, tirar as cervejas, os vinhos de baixo teor, ou seja, é uma excrescência, não é uma obtusidade puramente, seguramente foi lobby da indústria cervejeira, foi lobby da indústria para excepcionalizar. E o que nós assistimos é que coincide exatamente com esse absurdo legal, com esse mandato legal que foi dado pelo Congresso Nacional à indústria cervejeira, um incremento absurdo de propaganda focada no jovem e na mulher, que eram os segmentos onde a indústria há 20 anos já vem estudando que ela pode crescer mais as suas vendas. Sócio torcedor, ajude o seu time, consuma a cerveja. O Estado não pode ser indutor do consumo. O álcool está na raiz de diversos problemas sociais, da violência, da saúde, do trânsito. E não se trata de proibir, não se trata de um discurso moral, não se trata de cercear a liberdade de ninguém, muito menos da indústria, mas o Estado não pode ser artífice de indutor de uma política para o aumento do consumo global. 5 milhões de mortes por ano no mundo, diretamente ligada à questão do álcool. As nossas enfermarias de clínica médica nos vários hospitais, tem clínica médica, pelo menos 40% derivados de problemas álcool relacionados. Nós temos um enorme desafio de reduzir o consumo global, sem mexer com as liberdades, criando regras, mas principalmente regrando a propaganda. Essa questão absurda de ter uma lei que regra propaganda de bebida alcoólica e um artigo que diz que cerveja não é bebida alcoólica, como se o organismo, a parede do estômago, fígado, cérebro, entendesse que a molécula de álcool da cerveja não é igual à molécula de álcool do uísque ou da cachaça. Quer dizer, é um absurdo científico, técnico, em todos os sentidos. E o pior, nós estamos assistindo à consequência dessa vergonha nacional, desse interesse explícito e nocivo para o país da indústria cervejeira, que induziu a uma lei federal que dá toda a liberdade para que a cerveja seja tratada pela nossa sociedade como refrigerante. São propagandas sexistas associadas ao esporte e tudo mais. Eu vou dar uma parte ao deputado Léo Portela, mas só vou concluir, deputado, e passar a Vossa Excelência. Quero me dirigir à deputada Cristina, também ficar à vontade, se quiser concluir seu pensamento no nosso tempo, que será suficiente. Nós vamos realizar a audiência no dia 17, às 16 horas, como eu dizia, porque criamos a frente parlamentar aqui contra a propaganda das bebidas em rádio e TV, mas fomos estudar o assunto e identificamos uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo, do ano passado, de uma campanha para suprimir esse artigo da lei federal com um projeto de iniciativa popular. O promotor é de São Bernardo do Campo, muito brioso, é uma pessoa muito interessante, muito dedicada a essa causa social, doutor Jairo, mas está precisando de inputs institucionais das assembleias, do CONASEMES, do CONAS, do Conselho Federal de Medicina, da AMPAR, da Associação dos Promotores da Saúde, enfim, nós estamos criando aqui um ambiente na Assembleia Legislativa de Minas, já conversei com o presidente Dal Kleber, para que possamos encampar essa iniciativa liderada nesse momento por São Paulo, mas tenho certeza que seremos protagonistas, como fomos no Saúde Mais 10, para que a campanha Cerveja Também é Álcool
possa acolher os milhões de assinaturas necessários e constranger o nosso Congresso Nacional, porque já existem iniciativas no Congresso, mas não andam, não tramitam, seguramente em função do lobby da indústria, mas para que haja força popular, iniciativas sociais, diversas instituições da sociedade brasileira. Quero insistir com o nosso input aqui da Assembleia, com a nossa energia da comissão, tenho certeza, desses parlamentares, para que a campanha cerveja também é álcool, que não vai proibir ninguém de beber, não vai tirar a liberdade de ninguém, mas vai criar a consciência necessária de que a propaganda hoje é abusiva e mentirosa. No passado, nós acabamos com Hollywood é o sucesso, com o Homem de Marlboro, como é que o Gerson, coitado, ficou marcado para aquela infelicidade do leve vantagem, né? Assim, a coisa desse tipo. E nós mostramos que a propaganda era nociva e mentirosa. Não tem hoje propaganda mais mentirosa do que a propaganda da cerveja. Nenhuma mulher vai ficar com aqueles glúteos bonitos, sem barriguinha, nenhum menino vai jogar mais futebol porque toma cerveja. É muito nocivo. Por isso é que eu peço o apoio dos pares, por isso é que eu peço que essa casa entre de cabeça nessa causa, que é uma causa da sociedade brasileira. Vamos limitar essa vergonhosa propaganda da cerveja na televisão. Com a parte, deputado Léo Portela.